Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais uma Escola Bíblica Dominical, onde trazemos aqui os comentários da nossa lição. A lição de hoje, a lição de número 11, Jesus e a Bíblia. Queridos irmãos, já no primeiro capítulo da nossa lição, nós temos aqui o Antigo Testamento e a obra de Jesus. Nesse primeiro capítulo, vamos estar verificando que Jesus usou o Antigo Testamento, cumpriu e foi anunciado pelo Antigo Testamento. Já no primeiro tópico, vamos falar aqui sobre a tentação de Jesus. Nesta ocasião, o nosso Senhor utilizou-se do Antigo Testamento para poder contender ou argumentar contra o inimigo das nossas almas. Na ocasião, após o seu batismo nas águas, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para poder jejuar, a fim de iniciar o seu ministério, a sua obra aqui na terra. No final de 40 dias, o Satanás aparece no objetivo de tentar Jesus, tentando levá-lo ou conduzi-lo até o pecado. Jesus poderia muito bem ter utilizado da sua autoridade, do seu poder, da sua divindade e expulsar Satanás. Mas, na verdade, Jesus utilizou-se um argumento, e o seu argumento foi a Bíblia Sagrada. Ele utilizou-se como argumento Deuteronômio 8:3. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 6:16. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 10:20. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Essa referência mostra para nós, Jesus utilizava o Antigo Testamento como argumento e também nos seus ensinos. Observe aí na sua tela, todas essas outras referências Jesus utilizou usando como base o Antigo Testamento. Textos de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números foram usados no Evangelho. Jesus utilizou-se dessas referências. Meus irmãos, fica claro para nós que Jesus utilizava sim o Antigo Testamento, está explícito para nós através deste argumento. Tópico de número 2 da nossa lição: Jesus não veio para abolir a lei, na verdade ele veio para cumpri-la. Meus irmãos, os judeus estavam acostumados à lei olho por olho e dente por dente. Me fez um mal, vou devolver na mesma moeda. Os judeus estavam acostumados com essa argumentação. Jesus, ao ensinar em Mateus capítulo 5, chamado Sermão da Montanha, ele ensina praticamente o contrário. Ele começa a dizer: ore por quem persegue vocês, bem-aventurados os mansos, se lhe baterem na face, oferece também a outra. Esses argumentos não eram comuns para os judeus, porque para eles era olho por olho e dente por dente. Então poderia-se passar a imagem de que Jesus estava contrariando a lei. Então Jesus esclarece dizendo, está na nossa lição, Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus cumpriu a lei? Sim, meu irmão, ele cumpriu. Ele cumpriu na sua santidade, ele cumpriu na lei moral de Deus, ele cumpriu na sua fé, ele cumpriu na forma de convivência com os outros seres humanos. Jesus foi perfeito na sua vida em sociedade e na sua vida em cumprir a vontade de Deus. Nas suas últimas palavras, na sua crucificação, ele disse: está consumado. Em outras palavras, está cumprido. O que estava cumprido? Estava cumprido toda a lei e todos os profetas. Ou seja, Jesus não veio para invalidar a lei, mas ele veio para cumprir e cumpriu. Cumprindo a lei, deu a luz ao Novo Testamento, havendo a necessidade da morte do testador para que pudesse validar o Novo Testamento. E assim Jesus o fez. Mas Jesus também, ensinando acerca da lei, repreendeu os religiosos judeus, dizendo que as tradições dos religiosos judeus estavam invalidando a lei de Deus.
Foi um ensino que Jesus chamou a atenção dos religiosos judeus. Mas não sobrou só para eles não, sobrou para nós também. Está escrito na Bíblia Sagrada que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, também nós, como igreja, não teremos direito de entrar no reino de Deus. Por isso, meu irmão, tomemos cuidado e vamos cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Terceiro tópico, o Antigo Testamento testifica de Jesus, ou seja, anuncia, fala acerca de Jesus. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, ou do Antigo Testamento, ele já anuncia nosso Senhor dizendo, olha, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. No último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, ele também anuncia que nascerá o sol da justiça. Olha aí, o Antigo Testamento testificando que Jesus viria ao mundo. Olha só o que está escrito na nossa lição. Mais uma vez Jesus declarou, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito, primeiro, na lei, que é o Pentateuco, nos profetas, que são os livros proféticos, e nos salmos. Entenda que os salmos, os livros históricos. Era assim que era entendido na época de Jesus. Ora, irmão, se retirarmos do Antigo Testamento as palavras cristocêntricas, ficarão apenas as páginas em branco. Nada mais do que isso, argumenta o nosso pastor. Meus irmãos, o Antigo Testamento é uma revelação de Jesus. Jesus se revela de forma manifesta através do anjo do Senhor, quando aparece a Abraão, a Jacó, a Josué. Jesus também é tipificado através dos ofícios que são vividos no Antigo Testamento, o futuro rei, o futuro profeta, o futuro sacerdote. Jesus está explícito no Antigo Testamento. Acompanhe comigo aí também nesta imagem e veja como Jesus também se manifesta para nós. Através dessa imagem, você verifica aí a disposição dos utensílios do tabernáculo. Os utensílios, não sei se você já havia percebido, mas eles estão dispostos na mesma posição de uma cruz. Nós temos aí primeiramente o altar do holocausto, depois temos a bacia de bronze, depois temos o candelabro, depois temos a mesa dos pães e depois temos a arca da aliança. Queridos, isso mostra para nós tudo isso. Cada utensílio do templo, o próprio templo, a vida judaica anunciava Jesus, ou seja, o Antigo Testamento testifica de Jesus. Capítulo de número 2. A divindade de Jesus no Novo Testamento. Estamos falando de Jesus e a Bíblia. Vamos entrar agora para o Novo Testamento. Primeiro tópico, a divindade de Jesus. Acompanhe aí na sua tela. As evidências da divindade de Jesus nós podemos dividi-la em duas formas. Primeiro, Jesus possuía uma natureza divina. É o que diz para nós aí os textos. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele estava dizendo, eu e o Pai temos a mesma natureza. Quem vê a mim, vê o Pai. Observe aí, ele está dizendo, eu sou igual ao Pai. E por último, a referência de Mateus 16, 13 e 17, Filho do Deus vivo. Meus irmãos, essa passagem, essa última passagem mostra para nós Jesus indagando os seus discípulos depois de terem terminado de evangelizar. Aí Jesus pergunta assim, o que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos respondem, Senhor, uns diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias. Aí Jesus pergunta aos discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí o Espírito toma Pedro e utiliza-se dele e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, se ele é Filho de Deus, possui então a natureza de Deus. Logo, Jesus tem a natureza divina. Observem novamente na tela.
Segundo, os atributos divinos de Jesus também sugerem que ele sim é Deus. Ele é onipotente, está em Marcos capítulo 4, quando ele manda parar a tempestade, ou seja, ele tem poder. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Mateus 26, 34, ele diz que Pedro iria negá-lo ainda antes de ter negado. Ele também é onipresente, está em todos os lugares. Nessa passagem ele está dizendo para nós, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele estará entre eles. Não tenhamos dúvida, Jesus é Deus. E esse é o próximo tópico. A nossa lição no próximo tópico, o tópico número 2, Jesus é Deus. A nossa lição traz 2 referências importantes para nós. João capítulo 1 e verso 1 fala sobre a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando se diz no princípio ele estava com Deus, no grego está dizendo que ele está face a face, ou seja, os dois estavam ali cara a cara, face a face. Não tenhamos dúvida, Jesus é aquele que no princípio Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus estivesse só, ele ia dizer, farei o homem à minha imagem e semelhança. Mas tinha alguém lá com ele, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe quem estava lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Jesus divino estava ao lado de Deus. E também temos em João, capítulo 1, verso 14, demonstra a humanidade de Jesus. Ali está dizendo que o Verbo se fez carne e se manifestou entre nós. Há uma referência aqui na nossa lição, João 8,58, que diz assim, eu afirmo a vocês, e isto é a verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Essa referência é muito interessante acerca da divindade de Jesus, porque Jesus estava ensinando acerca da ressurreição e dizendo, olha, quem crê em mim jamais morrerá. Os judeus olham para Jesus intrigado e dizem assim, como dizes tu que ninguém vai morrer crendo em ti, se até nosso pai Abraão morreu? Aí Jesus pegou e disse assim, na verdade, Abraão quis foi me ver, e quando me viu, se alegrou. Aí os judeus ficaram intrigados. Como? Tu não tem nem 50 anos e está dizendo que viu nosso pai Abraão? Aí Jesus pega e diz, na verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou em outras palavras, antes de Abraão nascer, eu já existia. Esse é um aspecto da divindade chamada eternidade. Jesus é eterno e só pode ser eterno quem for Deus. E Jesus é Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 13, o verso de número 8, está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tenhamos dúvida, o nosso Senhor é Deus. Capítulo 3 da nossa lição. A humanidade de Jesus no Novo Testamento. Primeiro tópico, Jesus habitou fisicamente entre nós. Acabamos de falar sobre o Jesus divino, vamos falar agora sobre o Jesus humano. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Isaías, no capítulo 7, verso 14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Esta é a promessa do nascimento de Jesus em carne. Livro de Lucas, no capítulo 1, o verso 34 e o verso 35, está escrito que o anjo aparece a Maria dizendo, olha, tu com o Espírito do Senhor descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá e tu vais gerar um filho que será chamado Filho de Deus. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a Bíblia já traz a confirmação, dizendo que os anjos já se alegravam porque o nascimento do Salvador já tinha acontecido no mundo. Jesus nasceu na terra semelhante eu e a você em um corpo natural. Meus irmãos, isso para nós é uma questão de crença importantíssima e também nós acreditamos sem duvidar disso.
Mas na verdade, no primeiro século não foi tão fácil assim. Sempre houve uma briga muito grande que questiona a existência de um Jesus humano, um Jesus histórico, se Jesus realmente existiu. E no ano 100, quando João escreveu o seu evangelho, ele estava guerreando contra um entendimento grego que se dizia que toda matéria é má. Logo, se Jesus nasceu em matéria, logo ele não era divino, porque toda matéria era má. Então, João teve que batalhar contra esse argumento gnóstico que não acreditava que se Jesus era divino, não poderia ser humano, e se fosse humano, então ele não era divino. Contra esse argumento, João escrevendo, ele escreve na sua primeira carta de João, no capítulo de número 4, verso 2 e 3, que diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o anticristo. Olha aqui, Pedro dizendo para nós a grande necessidade de crermos na doutrina que ensina que Jesus nasceu como homem. A Bíblia Sagrada também diz para nós, João capítulo 1 e verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses 2, versículo 6 e versículo 7, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ainda tem outro argumento. João capítulo 20, verso 26 e 28. Em uma sala fechada, Jesus atravessa a parede. Os discípulos tomam um susto. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Tomé, toca aqui na minha lateral e vê também a minha ferida. Tomé se aproxima de Jesus e, ao perceber que não era um espírito, mas era um humano que havia ressuscitado, ele então testifica: Senhor meu e Deus meu. Meus queridos, não tenhamos dúvida, Jesus veio em carne e habitou entre nós. Jesus é 100% homem, mas também é 100% divino. O homem Jesus tornou-se, nunca deixou de ser Deus, e Deus também não deixou de ser humano até o dia de hoje. Capítulo de número 3 da nossa lição. Tópico 2, desculpa. Características humanas reveladas em Jesus. Meus irmãos, um texto lindo de Isaías, capítulo 53 e verso 3 diz assim: homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Certamente, irmãos, que Jesus tinha suas características humanas, e isso está explícito na Bíblia. Olha aí comigo. Perceba aí, irmãos, que Jesus tinha suas características humanas, o que prova para nós que Jesus era um homem. Olha só, a Bíblia fala sobre o seu nascimento como homem, a sua árvore genealógica como homem, seu crescimento, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu dor, sua morte, sentia tristeza, sentia alegria, sentia indignação, sentia ira, sentia atormentado e se comove ao ponto de chorar. Queridos, a Bíblia está mostrando para nós que o nosso Senhor era humano, tão humano quanto cada um de nós, embora também nunca deixou de ser divino. O último tópico da nossa lição: Jesus em tudo foi tentado. Jesus, ao se tornar homem, travou uma violenta batalha contra os três maiores inimigos do homem: a carne, o mundo e o diabo. Vamos utilizar a mesma referência de Mateus capítulo 4. Olha só, a respeito da tentação de Jesus. Primeiro, ele foi tentado na carne.
Por que na carne? Porque ele estava com fome, o seu corpo precisava. Tem gente que mata por causa de comida, tem gente que rouba por causa de comida, e Jesus foi tentado por causa da comida, por causa da fraqueza da sua carne. O diabo disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele foi tentado na carne, mas não pecou. A Bíblia Sagrada diz: nem só de pão viverá o homem. Foi a resposta de Jesus. Continuando aqui na nossa lição, agora ele foi tentado também pelo mundo, pelos desejos mundanos, as concupiscências, dos olhos. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Aí o diabo pega e oferece a Jesus o que nem a ele pertence, Ele estava oferecendo a Jesus a glória do mundo. Irmão, isso é uma tentação? Quantas pessoas negam a Jesus por causa da fama? Quantas pessoas abandonam a Jesus por causa de glórias terrenas? E Jesus negou tudo isso, dizendo que não adoraria ao diabo, mas somente a Deus se adoraria. Este era o argumento ou a necessidade que Jesus precisava fazer para agradar o diabo, mas Jesus o venceu também nesta tentação. E por último, ele vence o próprio diabo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Sabe o que o diabo estava tentando aqui? Tentando a divindade de Jesus como Filho de Deus. Olha, se tu é realmente Filho de Deus, ele não vai deixar você morrer. Então pula daqui. E Jesus repreende ao diabo, porque Jesus sabia que não se deveria tentar ao Senhor nosso Deus. Jesus é um exemplo para nós que, como homem, não pecou contra Deus. Há uma referência linda no livro de Hebreus que está aqui na nossa lição. Hebreus 4,15, que diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Meus irmãos, tenhamos a certeza, uma convicção de que Jesus é Deus, de que Jesus veio como homem e como homem foi tentado, mas não pecou. Fica o exemplo de que Jesus utilizou-se da Bíblia para se manter firme, para agradar a Deus. Que a Bíblia Sagrada seja também a nossa base, o nosso alicerce, seja o nosso estilo de vida para podermos agradar a Deus e ser salvos do mundo. Leia a Bíblia, viva a Bíblia e certamente você vencerá todo o pecado. Meu irmão, muito obrigado. Aqui finalizamos mais uma das nossas aulas. Você possa se inscrever em nosso canal, deixar um joinha, nos acompanhe em nossos vídeos e nós ficamos agradecidos. Se puder, compartilhe também com aqueles que não têm acesso à escola bíblica dominical por causa do momento que estamos vivendo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus, até o domingo que vem. A paz do Senhor.